amigos apaixonados pelo rádio como nós. Estamos iniciando mais um episódio da série Vozes do Brasil, dentro do projeto Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio nestes 100 anos. Como todos já sabem, nós estamos homenageando pessoas profissionais, vozes que marcaram o rádio em São Paulo e no Brasil, mas obviamente nós estamos falando aqui de São Paulo e estamos homenageando esses profissionais que muito fizeram pelo nosso rádio. O convidado de hoje é também um grande amigo, um excelente profissional. Ele é muito conhecido pela televisão, porque ele fez um bom trabalho também na televisão, mercê do que ele fazia no rádio, mas isso tudo ele vai conversar com a gente durante essa conversa deliciosa que vai ter início agora. Bem-vindo, Wellington de Oliveira. Luiz Fernando, muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra, um privilégio poder participar dessa sua ideia, né, de homenagear o rádio nos 100 anos e homenagear também os profissionais que passaram por lá. Eu tenho uma passagenzinha, pelo menos se fosse um livro, pelo menos um rodapé da página 34 eu escreveria aí nessa história do rádio, viu? Muito obrigado mais uma vez por me convidar, Luiz. Bom, nós vamos querer saber como estamos fazendo com demais colegas, profissionais e amigos, como é que tudo começou na vida deste mineiro, que tem uma característica muito especial. Ele é de uma estirpe que poucos têm o privilégio de ser, porque ele nasceu em Muzambinho. E quem é aqui de São Paulo, em geral, sabe que, né, nascendo na República de Muzambinho tem um toque muito especial por causa de Wellington de Oliveira, de Milton Neves e de outras pessoas também. Mas depois que o Wellington começou a se entender por gente, vozeirão, na escola já devia ter uma voz um pouco mais grave do que os demais colegas. Como tudo começou? Como foi esse seu limiar do interesse pelo rádio? Então, comecei a me interessar pelo rádio, primeiro pela televisão, porque eu assistia os apresentadores de telejornal aqui em São Paulo, gostava muito, e fazia aquelas imitações em frente ao espelho, lá em Muzambinho. E, posteriormente, incentivado pelas pessoas, pelos amigos, que sempre diziam que eu tinha uma voz boa, que dava para o rádio, tinha alguma coisa assim e tal, eu comecei, na realidade, foi no serviço de alto-falante. Eu falava no serviço de alto-falante das quermesses, falava coisinhas, falava o salmo na igreja também, na missa das 10, aos domingos, e depois no serviço de alto-falante do colégio, que às 8h30 da noite aos sábados fazia uma programação legal para as pessoas que estavam no footing ali na avenida, fazendo um footing, andando para lá, para cá tal. Deixa eu pedir uma pequena intervenção. Claro. Eu sempre gosto de fazer as minhas cortadas. Eu sei que elas não são muito agradáveis quando a pessoa está com o raciocínio funcionando a milhão, mas é importante a gente contar algumas coisas que as pessoas não sabem. Nós estamos falando para gerações bastante novas também, inclusive, porque esse novo meio de divulgação, o YouTube, essa possibilidade da gente estar a qualquer hora do dia ou da noite on demand, que é outra expressão nova, na hora que o sujeito quer, ele vai lá, clica no link e ele tem a sua entrevista em qualquer parte do mundo. Vamos dizer o que é o footing. Eu conheço porque eu fiz quando eu ia para o interior nas minhas férias, mas o que era chamado e considerado footing? Tem que realmente explicar isso para a moçada, né? E principalmente quem é do interior. Eu acho que a maioria dos radialistas é realmente do interior. E naquelas cidades do interior de Minas Gerais, principalmente, havia lá o tal do footing. O footing era um passear para lá e para cá dos jovens, não é? As mulheres andavam, digamos assim, num passeio, num jardim, né? E contornavam o jardim, os homens
por um lado, as mulheres para o outro. É um sentido e outro, né? Um sentido e outro sentido, não é? De maneira que você estava... Para poder se olhar. Para se olhar, para se ver, para se conhecer um pouco mais tarde, para se olhar. A gente já se olhava no intervalo no colégio, não é? Então, tinha intervalo de 10 minutos entre uma aula e outra, 8, 9, 10, 11, tinha intervalo. E o intervalo das 10 era de 10 para as 10 até 10, e 10, 20 minutos, que a gente saía do colégio e íamos comer um sanduíche lá fora, passear, conversar, e os namorados sentavam nos bancos ali em frente ao colégio. Outros que não tinham namorados, não é? Eles participavam do footing, que o footing era naquela praça, em frente ao colégio, onde as pessoas, os homens andavam num sentido e as mulheres no outro sentido. Andavam de 2 ou de 3 pessoas, 3 mulheres, 3 homens, e você acabava flertando, olhando, e demorava um mês para você confirmar que a moça estava olhando, e no segundo mês você pedir para caminhar ao lado dela, caminhava ao lado dela, ficava conversando, e aí que começava um projeto de namoro, ou seja, a coisa andava a passos de tartaruga, mas era emocionante. Isso é o footing da minha época. Eu me lembro quando eu frequentei a minha infância, por conta de tios que moraram numa cidade do interior de São Paulo, chamada Aguaí, provavelmente uma das primeiras cidades da lista, quando você vai procurar o nome da sua cidade para clicar aqui no estado de São Paulo, Aguaí está logo no primeiro bloco. Muito bem. Eu costumava usar uma expressão, acho que você também conhece, a gente ficava tirando linha, olho no olho, e com aquele medo, né, às vezes até na visão periférica, aquele medo de estar dando um furo, a menina virar o rosto e tal. Como você disse, as situações eram opostas, então os rapazes andavam por fora do círculo e as moças por dentro, os rapazes Isso. Da esquerda para a direita, as moças da direita para a esquerda, enfim, era fácil a gente se olhar e demorava um pouquinho para encontrar de novo. Né? E aí tinha o tal do tirar linha. Isso, como você disse, até poder convidar para ir assistir uma sessão de cinema, sentar ao lado e esbarrar o braço, talvez o antebraço, talvez o cotovelo, era um tempo enorme, né? Um pouco diferente do que se faz hoje, se processa, mas isso é outra questão. Vamos continuar contando do rapaz que tinha voz boa e que na escola já tinha uma certa preferência entre os demais colegas. Apenas eu preciso acrescentar um detalhe. Como Aguaí fica praticamente colado ali em Muzambinho, né? Eu estive lá esse final de semana, passei ali perto, tirar uma linha, lá em Minas Gerais era um pouco diferente. Tirar uma linha era uma mãe que falava para um filho, ou para um marido, ou para outra pessoa, tira uma linha para você ver, ou seja, meça, né? Dê uma olhada, examine e tal. No meu tempo era flertar, aí era um pouco diferente. Mas, voltando à pergunta, então, foi um pouco disso, né? Os colegas da escola, do colégio, principalmente, ali na classe que começou tudo, porque, na realidade, quando você tem uma voz que acaba se destacando, as pessoas começam a olhar mais para você e tal, enfim. Quando eu era moleque, estava trocando de voz, eu acho que de 15, 16, 17, é aí que a gente muda de voz, e a voz ficou mais um pouco destacada e tal. E aí as pessoas começaram a me animar, me incentivar, me botar para frente. Olha, você precisa falar no rádio. Mas Muzambinho, infelizmente, não tinha rádio. Depois de muito tempo, é que um moço chamado Benedito Dino é que fez uma rádio. Ele fez mesmo, construiu mesmo uma rádio, e a gente trabalhava lá. E ela só pegava na cidade, né? Mas fazia concorrência para a Rádio de Guaxupé, que já tinha prefixo a longa data, mas nós trabalhávamos lá. William Pérez Lemos, Milton Neves, eu, Paulo Ferreira de Carvalho, Edson Dino, Cláudio Portugal, José Antônio Araújo. Então, esse pessoal é que fazia rádio. O Milton fazia no esporte e eu fazia um programa que meio que imitava o programa da tarde do Ferreira Martins aí e tal. Era muito engraçado, mas já ouvia esse pessoal daqui de São Paulo.
E aí, para aprimorar um pouco mais, a gente falava no rádio e depois falava no serviço de alto-falantes do Colégio Estadual de Muzambinho. Mas eu não falava todo dia, eu aparecia por lá e os meninos que eram mais velhos do que eu davam 2 ou 3 comerciais, 3 textos de publicidade para eu falar. E o pessoal que estava no footing, que estava fazendo aquele passeio lá e tal, né? Depois comentava comigo, nossa, saiu legal sua voz no alto-falante, que legal, por que você não pratica isso mais tempo, mais vezes e tal? Porque parece que você é do ramo, não é? Então, foi por aí que eu comecei, na realidade, no rádio, com as pessoas me incentivando e falando em microfones da igreja, das quermesses e do colégio. Foi isso. Nas nossas conversas, nessas entrevistas, que na verdade são um bate-papo entre amigos, muita gente tem falado do serviço de alto-falante e tem comentado que o começo foi por aí. Claro que havia a necessidade de você ir piano, né? Piano, devagarinho, porque, claro. Aliás, hoje, né, piano é do meu tempo, porque eu sou de origem italiana. Hoje, que a coisa é mais moderna, é despacito. Vai devagar e chega lá. Porque tinha alguém que era dono do serviço e que ele criou isso aí para ele aparecer. Em geral, era assim. E aí ele faturava uma graninha, falava no serviço para poder ser conhecido, reconhecido, mais tarde, quiçá, um candidato a vereador ou de alguma comunidade ia ser o líder, enfim. Essas coisas são normais. Muita gente comenta isso com a gente e eu vejo que é uma tônica, principalmente para quem veio do interior. Daí para frente, qual foi a sua primeira oportunidade profissional? Porém, uma pausa, não é comercial, mas é uma perguntinha que eu deveria ter feito antes. Na sua família, alguém mais tinha esse potencial de voz? Você tem um timbre muito bonito, você sabe disso. A mamãe já tinha alguma coisa na família do lado dela, ou o papai do lado dele? Não, o meu pai me incentivou, e minha mãe também, quando eles acabaram comprando para mim um Sorel Recorder. É um gravador daquele que você aperta os dois, grava e play aqui, play, grava, play rec, né? E gravava. Então eu gravava algumas coisas para me ouvir e tal, enfim. Mas esse foi o primeiro incentivo, né? E depois o pessoal do serviço de alto-falantes e tal. Mas a primeira oportunidade, a minha mãe tinha um amigo que você deve conhecê-lo, ou o conheceu, chamado Cláudio de Luna. O Cláudio de Luna era um advogado que tinha um programa na TV Tupi, muito tempo atrás, de 60 e alguma coisa e tal. E ele é de Muzambinho. A irmã dele, muito amiga da minha mãe, e um dia eu fui lá na casa da dona Deise, que era irmã do Cláudio de Luna, e aí aquela mãe falou, esse aqui é meu filho, ele precisa de um rádio e tal, não sei o que tem. Aí o Cláudio de Luna falou assim, eu vou levar você com a sua voz para fazer um grande jornal falado. Eu nunca me esqueci disso. E ele acabou me incentivando bastante, me ajudou um pouco aqui em São Paulo, mas ele achou, num momento, que eu tinha colocado o carro na frente dos bois, em período até a TV Tupi, a Rádio Tupi, me oferecer lá, tentar sozinho as coisas, né? Fiz um teste na radiodifusora, não passei, enfim, porque era marinheiro realmente de primeira viagem, tinha um sotaque muito caipira, e achava que tem uma voz bonitinha. Não, mas precisa lapidar essa voz, né? As coisas não são assim. E foi isso, né? O Cláudio de Luna, que foi o primeiro a ouvir e falar que a minha voz era para um grande jornal falado. Foi isso que aconteceu. Já era comum, na época, o timbre forte, né? Voz grave, ser levado para o lado do jornalismo radiofônico. Por isso que a grande maioria dos apresentadores do grande jornal falado Tupi, do Primeira Hora da Rádio Bandeirantes, de tantos outros, o Globo no Ar e outros mais, tinham sim uma voz forte, uma voz pulsante, porque era o que se escolhia na época. Hoje você
ouve e vê repórteres que você fala, nossa, parece um estagiário, o rapaz não está formado. Não é verdade, ele é profissional, só que não se exige tanto, não digo para apresentação do programa diante das câmeras na bancada, mas em geral hoje se aceita muito mais a pessoa que tem conteúdo e sabe falar do que simplesmente as vozes bonitas. O que eu acho uma pena, se desse para juntar tudo isso, né, é muito gostoso você ouvir o rádio com vozes bonitas e tudo mais. Então, a sua primeira carteira, assinatura na carteira profissional, onde foi? Então, acho que foi na Rádio Excelsior. Ao mesmo tempo, eu fiz um passeio aí pela Excelsior, pela difusora. Você se lembra até melhor do que eu. Agora, só fazer um parêntese aí, meu pai tinha uma relojoaria em Muzambinho, eu ajudava lá, com uns 15 anos e 16, e tem 3 vozes do rádio que eu gostaria de dizer para você que eu ouvia e admirava e sempre fui fã. Primeira voz, a voz do rádio, Paulo Edson. Ele fazia o Jornal da Tupi, não é? O Mundo pela Tupi. Ok, adorava a voz dele, apaixonado. Tinha voz, não era do plantão, não. Quando ele fazia noticiário na Rádio Tupi. Gostava demais do Ferreira Martins, que se fazia à tarde, na Rádio Bandeirantes, né, das 2 às 4, se não me engano. E gostava demais do Henrique Regis, que fazia na Tupi, das 6 às 7, se não me engano, as mais da Tupi. Então, eu tive 3 boas referências, que são vozes. Uma delas ganhou o Roquete Pinto, a outra não ganhou porque acabou o Roquete Pinto, que é o Ferreira Martins, né? E o outro é o Paulo Edson, que era a voz do rádio, segundo o Hélio Ribeiro. Então, são as minhas referências, o Luiz. É super prazeroso, até porque eu trabalhei com todos que você citou. Então, tive o prazer de estar junto, de saber realmente o que cada um representava. E quanto ao Cláudio de Luna, sim, me lembro. Apenas é que a gente tinha uma distância, ele fazia televisão e eu estava entrando na radiodifusora. Um pouco antes eu já o conhecia pela TV, mas a gente nunca chegou a ter uma ligação muito próxima. Agora, eu vou pedir a você, como você entrou na Rádio Excelsior e começou a fazer um trabalho de destaque, e a gente sabe disso, porque a rádio tinha uma boa audiência, conta para os nossos espectadores o que é que você fazia, mas conta à vontade, assim, não, eu apresentava tal programa de tal hora e tal, não. Aquela ligação forte que você tinha, você participava junto com o diretor da emissora, que é o nosso querido Antônio Celso Tipola, o Celso, você inventava, você dava ideias, como era aquilo na época em que você começou, porque a máquina do som também estava em franca ebulição, embora não fosse caldeirão. Vamos lá. Não dava muitas ideias, não. Para começar, para entrar no rádio, eu demorei 4 anos. Eu cheguei aqui em 70 e só fui arrumar um emprego na Rádio Excelsior em 74. Mas isso depois de ir até a rádio durante um ano para tentar falar com o Antônio Celso, que era o diretor artístico, e não conseguia falar com ele porque ele estava sempre viajando. Uma hora ele estava fora, uma hora ele estava buscando disco em Paris, outra hora estava buscando disco na Itália, outra hora estava em Nova York. Até que um dia eu cheguei lá numa sexta-feira e consegui falar com ele. Eu fui lá indicado por um amigo dele, chamado Tarcísio Zuliani, também um italiano, que era um engenheiro do FES, Fundo Estadual de Construções Escolares, e me disse, vai lá falar com o Celso, diz que você é meu amigo, que eu também sou de Jaú. Aí o Celso já conseguia falar com o Celso, mas o Celso, aquele italiano, não, se você entrar aqui, vai ser por sua competência, pelo seu talento. Esquece o Tarcísio, meu amigo, mas esquece o Tarcísio. Então, tá bom, Celso. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você vem aqui segunda-feira, eu quero fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. Eu tinha 22, 23 anos, 24 anos. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, não, pera um pouco. Segunda, não. Você vem na terça, porque na segunda eu vou fazer um teste vou gravar com o Moisés.
É um Moisés que era da Rádio Record. Não é o Moisés da Rocha, não. Não é outro Moisés. Esteve em São Paulo e foi embora. Aí eu, começando, falei, olha, tá complicado, então eu venho terça-feira. Mas já fui meio assim, né? Complicado, achando que a situação era difícil, porque se ele já ia fazer um teste com um cara que estava na Rádio Record, o que esse moço de Muzambinho, que não sabia nada, que só falava mineiro, ia conseguir lá? Nada, né? Então, a minha vantagem era o seguinte, eu sabia inglês, eu sempre fui bom de inglês, de pronúncia em inglês. Eu era um bom aluno de inglês lá em Muzambinho, e falava, e, enfim, era bom. Meu charme era esse. Bom, aí, enfim, eu fui lá na terça-feira. O handicap. O handicap, Já que você usou uma palavra francesa, que é o charme, eu estou dando uma palavra inglesa, como você é um bom representante da língua inglesa, então... Sou um handicap. É isso aí, vamos embora. Então, aí, Luiz, eu fiz o teste lá na terça-feira, eu nem perguntei do Moisés mais, ele falou assim, volte aí amanhã à tarde, 6 horas, e ele fazia um programa chamado Top Hits, das 6 às 7. E aí eu chegava lá, ficava encostado na parede, um mineiro, tímido, como eu sempre fui, né? Pelo menos no começo, né? De carreira. Aí ele vai, entra aqui no estúdio, e ficava do lado, agora, fala lá, Elton John. Eu falava, Elton John. Desanuncia a música. Tudo bem. Eu desanunciava. Aí, voltava lá no outro dia, da hora certa. Excelsior, 18h32. Mas eu decorava a hora certa. Isso é coisa do outro mundo, né? Por quê? Para não errar. Mas aí, quando o ponteiro pulava, Excelsior, eu decorava. 18h33. Né? Para não falar errado. Para não ter que olhar lá e errar, né? Alguma coisa. De medo, de receio. Porque o diretor estava do lado. O cara que ia me aprovar ou não estava do lado. Era meio complicado. E eu, tímido, né? Não era aquele profissional violento, não tinha tido nenhuma experiência. Até que um dia ele falou, você vai anunciar essa música, vai dar a hora certa, eu vou lá na sala do Abreu. O Abreu era o Francisco de Paula Noronha de Abreu, era o diretor da rádio. Diretor top, né? Eu falei, bom, agora eu estou perdido. Eu também decorei a hora e decorei o desanunciar da música toda, né? Sabendo que estava ele e o seu Abreu ouvindo. Então, aí, a voz fica até meio embargada, acaba não saindo direito e tal. Mas, com o tempo, depois de uma semana e tal, ele falou, você está contratado. Eu comecei a trabalhar. Ele falou, só que o horário que tem aqui é das 2 às 6 da manhã. Eu falei, não tem problema algum, vamos lá. E eu comecei, eu dei sorte, porque o estúdio não, era gravado esse programa das coisas 6 da manhã. Eu comecei e já era gravado. Quem gravava era o Aníbal Clayton, que era o técnico de som, irmão do Antônio Celso, e eu comecei a gravar com ele. Então eu gravava toda a programação, 4 horas, depois começou a melhorar. Depois eu gravava as falas e o Clayton montava. Então, para mim, ficou muito fácil, não é? Depois de um certo tempo, eu comecei a pegar alguns horários. O Júlio César pedia para eu fazer horário para ele das 2 às 6. Aí eu fazia um flashback se não me engano, das 8h30 às 10. E depois fui fazendo outros programetes e tal, gravando uns comerciais, gravando umas vinhetinhas. E assim foi indo, também participando da programação normal da rádio. Foi com o tempo. E ficando amigo das pessoas e mais solto, digamos assim. Foi aí o começo na Excelsior. Muito bom. Eu costumo ter insights. Às vezes eu estou conversando com a pessoa e vem a vontade de fazer a pergunta, claro. Eu seguro um pouco para não interromper. Eu sei que é chato cortar um raciocínio, mas uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas. Tem gente que diz que quando acende a luz vermelha da câmera, balança a estrutura toda da pessoa, porque o emocional fala mais alto, ela sabe que tem milhares de pessoas vendo e tal. No rádio, que é um estúdio fechado, só tem, quando tem uma pessoa do outro lado, que é o operador, isso no sentido
do que você está falando, do começo na Rádio Excelsior, que era sistema locutor-operador. Você hoje sabe que Brasil afora, notadamente nas empresas do interior, mas nas capitais também, tem uma pessoa no estúdio que faz tudo. Coloca os comerciais, aperta o botão para soltar uma determinada gravação, às vezes não é botão, é uma tecla, etc, etc. Esse frio na barriga, essa coisa do profissionalismo, isso existe ainda hoje com você, depois de mais de 30 ou pouco mais de 35 anos de vida profissional? Não, é aquele friozinho violento que dá na barriga quando acende a luz da câmera ou quando acende a luz do do rádio, isso eu não tenho mais, não. Apenas um pouco de insegurança, mas coisa de 5 segundos e tal, né? Enfim, uma coisa que eu acho até normal ter essa pequena insegurança, porque eu acho que o profissional deve ter isso, né? Não deve ter essa segurança total, vou lá e arrebento. Não. Mas eu realmente já me acostumei a esse tipo de coisa. Eu não tenho mais problema com essa luz ligada vermelha acendendo lá, tanto na câmera quanto no on do rádio lá e tal. Já passei por muito tempo isso na TV e no rádio, não tem mais esse tipo de coisa. Tem a responsabilidade de saber que dali a 5, 10, 15 segundos você vai falar. Então, é a responsabilidade de quem vai falar alguma coisa e quer falar uma coisa bonita, porque as pessoas estão ouvindo você do outro lado, né? Ou te vendo. Nós vamos pular um pouquinho, falamos de rádio musical, eu teria muita coisa para conversar com você sobre a Rádio Excelsior, mas o objetivo deste bate-papo de hoje é o rádio e a sua carreira no rádio. Você deixou o AM da Rádio Excelsior, foi para a televisão, mas você voltou ou fez em concomitância rádio AM na melhor forma possível quando você foi à Jovem Pan. Então, antes de falar de televisão, vamos falar do programa Show da Manhã da Jovem Pan AM de São Paulo, emissora na qual você pontificou e teve uma marca difícil de ser efetuada ou efetivada, porque você teve que substituir pessoas que tinham... O Fausto Canova, por exemplo, era um nome de profissional que todo mundo falava, o dia que ele parar, não tem substituição. E, não tem. Por sorte, cada um da sua área, ou com o seu jeito de apresentar, marcou e o programa continuou em primeiro lugar. Fala um pouquinho da sua saída, só de rádio, saída da Rádio Excelsior e ida para onde? Só da rádio, né? Eu fui, na realidade, eu pedi demissão da TV Globo para ir para a Jovem Pan, porque eu recebi uma proposta muito interessante do próprio Tuta, o dono da rádio, para fazer um programa de 3 horas, que era o Show da Manhã, que era um líder de audiência, era um programa maravilhoso, e eu sempre gostei ligeiramente mais do rádio, 60% mais rádio, 40% televisão. O rádio emociona, na realidade, as pessoas, né? E eu fui para lá para apresentar o Show da Manhã, mas o legal nessa história é que eu digo, olha, eu não vou conseguir ficar 3 horas num programa de AM falando feito matraca sem uma produção. Aí me apresentaram a Leda Cavalcante, não, você vai ser o âncora aqui, o apresentador, mas quem vai produzir todo o programa para você é a Leda Cavalcante. Eu me identifiquei muito com ela, com o texto dela, ela me ajudava violentamente, uma tremenda jornalista e tal. Eu, no começo, sofri um pouco para entrevistar aquelas pessoas, tinha uma certa dificuldade, mas depois, com o meu jeitão mineiro e a minha espontaneidade, eu acabei ficando um bom tempo lá, 5 anos, e durante uns 3 anos ou 4 seguidos, o programa ganhou prêmios lá. O prêmio da melhor programa de variedades do rádio, da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, nós fomos receber esse programa muitas vezes e tal, mas tudo devido à equipe do programa, não é? Eu tinha uma espontaneidade, eu tinha um jeitão que tenho até hoje de falar, não é? Eu tinha um amigo que apresentava o programa quando eu tirava férias, ou quando eu
quando eu saía, esse cara era maravilhoso, conhecia tudo do rádio, eu até nem gostaria de falar o nome dele, mas ele falava muito dele. Ele diz, olha, eu fui a Roma 37 vezes, e lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, aquilo. Eu fui a Moscou, o metrô de Moscou é assim, assim, assado, papapá. Eu a Nova York fui 72 vezes e tal, papapá. Então, as pessoas gostavam dele, mas é diferente de mim. Eu não queria dizer, não falava isso, não era uma pessoa que me endeusava, assim, não. Eu era muito espontâneo. E esse jeitão mineiro é que acabou conquistando um espaço. As pessoas gostavam de mim do jeito que eu era. E é uma coisa que acontece até hoje e tal. Agora, eu substituí. Antes era o Fausto Canova, maravilhoso, que também tinha um produtor maravilhoso, que era o Marino Maradei. Este eu cheguei a trabalhar com ele, fazendo algumas coisas no rádio também, um programa na Rádio Eldorado chamado Galeria, que ele produzia, e fiz a Revolução de 32 também, uma coisa escrita e dirigida e produzida pelo Marino Maradei, então que era uma festa. Depois eu substituí o Baby Durães, que era um outro grande apresentador que veio da Bandeirantes, passou pela Jovem Pan, depois eu acho que foi embora. E eu o substituí. Mas o lance era o seguinte, que eu gostava das pessoas, admirava as pessoas, mas eu não queria ser igual ou melhor que ninguém. Eu era sempre eu. E essa tecla aí deu certo, viu, Luiz? Pois é. O seu Tuta, com quem eu também tive a oportunidade, o prazer de trabalhar, aprendi muito na emissora de São Paulo, tanto no AM, na Jovem Pan, AM como na FM, e ele tinha o hábito de dizer, e isto é verdade, né, o funcionário da emissora, ele não é a emissora. O importante no todo é a emissora. Agora, ele personaliza aquele trabalho que ele está fazendo naquele horário. Então, tem muito a ver quando a pessoa é profissional mesmo, é do bem, quando ela tem conteúdo, quando ela sabe fazer, é isso que leva ao sucesso da emissora. Então, às vezes a pessoa fala, eu gosto de ouvir o Show da Manhã, eu gosto de ouvir a Jovem Pan de manhã, ou eu gosto de ouvir o Wellington. Não importa. O que importa é que esse trio citado por mim agora faz o sucesso da emissora. Ela em si acaba sendo a premiada, independente dos programas ou dos setores em que estão sendo avaliados, etc, etc. Vou aproveitar só para fazer 2 comentários paralelos, até porque nós estamos falando da história do rádio e o que eu vou falar faz parte. Marino Maradei foi e é um grande amigo, a gente não tem se falado ultimamente por problemas pandêmicos, como todo mundo passou nesses últimos tempos, mas um amigo querido, um profissional de grande nome, também passou pela área acadêmica na FAAP, onde eu dei aula por 16 anos, e também a Leda Cavalcante, que eu conhecia, eu ainda tenho isso guardado, numa mala velha, que eu não sei nem onde está, mas imagino que esteja no porão da casa. Eu recortava o caderno B. O jornal normalmente tinha a parte política, que era aquela parte mais condensada e tal, tinha o caderno B, que era amenidades, variedades, etc, etc. Quando você separa A e B, você já está deixando para um segundo plano, mas às vezes a preferência maior é pelo B e não pelo A. E depois vem o caderno com imóveis, com mais comerciais, anúncios e outras coisas mais, esportes, que às vezes acaba indo para o lado C, não importa. Dona Leda Cavalcante, ela escrevia uma página inteira de amenidades, de curiosidades, etc, etc. Bem, lazer. E eu recortava, porque eu gostava não só de ler, e pensava lá na frente, quem sabe um dia que eu precisar escrever algum programa, mas eu era simplesmente estudante. Eu não era. Eu vou guardar porque um dia eu posso tirar uma ideia daqui, um assunto e tal, e eu tenho onde colher informações. Hoje, a gente simplesmente clica no Google e descobre o resto das coisas. Não é isso? Mas é mais ou menos a Leda Cavalcante, que também é uma grande amiga pessoal de nós dois, ela foi o nosso Google durante um bom tempo, o meu, principalmente. Isso aí. Então, você falou de
Eldorado. Depois você parou com o rádio, ou você achou que a televisão era mais interessante, ou você achou que o lado do MC, mais uma influência alienígena, mestre de cerimônias, né? A gente fala, como já falava nos idos dos anos 50, o DJ. O DJ não era isso que você vê hoje, o sujeito colocando mexendo, operando, melhor dizendo, 2 pratos de disco, hoje tem CD, etc, etc. Não, o DJ era o disc jockey, aquele que apresentava programas musicais, para diferenciar do jornalismo. Barros de Alencar. Era um deles, sem dúvida. Esse era o DJ. E virou depois comunicador, né? As palavras vão mudando de função, de nome, até porque os sindicatos vão ter que, com o passar do tempo, em 1970, o lado do jornalismo, em 78, dezembro, se eu não me engano, vem a regulamentação da profissão de radialista. Então, o rádio começa a ter funções que não podem esbarrar nas funções do jornalismo, mas isso a gente vai falando ao longo do tempo, não é o nosso objetivo. Estamos falando de Wellington, parando com o rádio. O que houve no meio disso tudo? A televisão surgiu por causa da Rádio Excelsior, porque a sua visibilidade na Rádio Excelsior era grande, você estava perto, e os amigos da rádio, do mesmo grupo, né, que era Globo, era só atravessar a Rua das Palmeiras para... Isso. Então, exatamente, né? Eu trabalhava ali na Rádio Excelsior, que era atravessar, e a Praça Marechal, você já estava lá. E o diretor da TV Globo era o Eduardo Lafon e também era o Paulo Mário Mansur. E as pessoas ficavam ali atravessando a rua, eram todos amigos, era uma coisa só, era uma técnica só, era uma coisa só. E a TV Globo tinha 9 anos, só para você ter uma ideia, né? E aí eu fui convidado uma vez para fazer as chamadas na TV Globo, porque o Juca Amaral, que fazia as chamadas, um vozeirão de outro mundo, impressionante, né? E que também era locutor da Excelsior, ia sair. Aí chamaram um cara da Jovem Pan, olha que engraçado, grande voz, cara feio que dói, coitadinho, baixinho, careca, mas o que falava bonito era brincadeira. Antônio Alexandre, mais conhecido como Capota. E eu fui fazer também uma chamada, porque estavam precisando, e o Capota também foi e tal. Bom, claro que ele era o máximo, né? Então gostaram mais dele, mas ele acabou não fazendo. Ficou o Juca mesmo e tal. Aí foi quando eu fui conversar com o Lafon. O Lafon falou, Wellington, não se incomode, não fique chateado, não. Dessa vez vai outra pessoa, mas você não vai fazer chamada aqui, não. Você é bom para fazer reportagem, tem cara boa, então, você vai fazer reportagem, eu vou te chamar. Aí passou um tempo, passaram-se uns 6 meses, mais ou menos, ele me chamou. Aí eu entrei na sala do Paulo Mário Mansur, que era o diretor da TV Globo, não tinha mercadante, não tinha ele, tinha ninguém. Era 73, por aí. Então, ele falou, vamos fazer o seguinte, menino, você vai aprender a fazer reportagem. Eu falei, mas eu não sei, nem sou jornalista. Você vai sair com o João Leite Neto, que faz as reportagens para a televisão, você aprende um pouco com ele e depois você vai fazer as suas reportagens. Bom, eu saí com o João Leite Neto. Primeira noite que eu saí, teve um acidente na Castelo, morreram 3 pessoas. E nós chegamos lá com câmera, lá, tudo eu com o João Leite, tinha 3 pessoas mortas atrás, no banco de trás. Eu digo, e ele falou, põe aí que eu vou falar. Ele falou, olha, por falta, de novo, alta velocidade nas estradas, a imprudência, acabaram levando mais algumas mortes aqui na rodovia Castelo Branco. E eu desesperado, eu digo, nunca tinha visto pessoa morta na minha frente e ainda acidente de carro. Eu não vou fazer isso, não. Mas foi a minha primeira experiência, eu acabei saindo com ele, aprendi um pouco com ele, fiz reportagem, aí me ensinaram muito lá, me deram muita colher de chá, entendeu? Eu acabei fazendo, depois Guilherme Queiroz, que apresentava o jornal Hoje, saiu e eu fiquei 6 meses ensaiando no lugar dele, substituindo-o, mas não tinha entrado, não tinha sido registrado, não tinha sido contratado para ficar fixo junto com a Marília Gabriela,
Depois de 6 meses que o cara me contratou. Não gostava muito de mim, que era o Mercadante. E me contratou, aí eu comecei a apresentar o Jornal Hoje. Foi aí que começou a Fala o nome carreira da inteiro televisão. dele, por favor. Fala o nome inteiro para a gente Luiz, que é íntimo. isso, Luiz Fernando. Luiz Fernando, o Lindo sobrenome. nome. Mercadante. Não é por nada, não. É porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, aquele ex-ministro Mercadante Ex-ministro, também não, foi. não. É só para não misturar, então é bom a gente Não, dar não. nomes aos profissionais. Segue, Wellington. Não, então, aí foi quando pintou na televisão, uma coisa na televisão. E depois, se você tiver chance, como a gente está falando, negócio é só rádio, eu tive uma passagem muito bonita pela Rádio Eldorado. Antes de continuar na TV, como o nosso negócio aqui é rádio, porque a Eldorado, na minha opinião, era uma das rádios mais chiques que havia na minha época, 60, 65, 70, 75, até 80, né? Por quê? Porque ali tinha os melhores locutores, as vozes mais bonitas do rádio, e que falavam na Eldorado. E um dia, eu, na Excelsior, fui chamado, convidado para cobrir férias na Eldorado. E para cobrir férias, o próprio fato de você ter chamado, ter sido convidado para cobrir férias na Eldorado, já era um charme, era um destaque, era um plus, não é? Profissional. E eu cheguei, falei com o Barroso, que é a voz padrão da Rádio Eldorado, fiz um teste para cobrir férias com o Carlos Vergueiro, pai do Carlinhos Vergueiro, e com o Sérgio Viotti, que era um mestre, um professor. E para cobrir férias, eu tive que fazer um teste: música popular norte-americana, cantor e compositor, noite de jazz, cantor e compositor, música popular brasileira, música italiana e música clássica. E isso era o teste para cobrir férias. Ainda bem que antes de gravar isso, o Sérgio Viotti me perguntou se eu sabia alguma coisa, se eu tinha noção. Eu falei, seu Sérgio, eu conheço alguma coisinha aí, tem isso, inglês eu vou bem, italiano eu vou bem, francês também e tal, mas música clássica é meio atrapalhado. Aí ele falou alguma coisa para mim, eu fui lá gravar. Aí ele falou, então você está aprovado para cobrir férias na Eldorado. E eu cobri. E o maior charme dessa história foi que depois de um certo tempo, cobri as férias, houve uma vaga na Eldorado, porque lá tinha vaga de 35 em 35 anos, porque os locutores ganhavam bem, eram, na minha humilde opinião, pois quero ouvi-lo também, as vozes mais bonitas do rádio, que era o Mário Lima, que era o Barroso, não é? O Irineu, nossa senhora, era um pessoal fajardo. E aí eu declinei do convite, eu não posso, porque rádio, eu já trabalho no sistema Globo de Rádio, não posso deixar a Excelsior para trabalhar na Eldorado, que aí eu já saio do sistema Globo de Rádio e Televisão, né? Então eu não fui para Eldorado, que para mim eu senti uma honra de poder, olha, eu não vou, queria muito, mas não podia, mas o convite foi muito importante, é isso. Muito bom. Tem coisa que a gente já sabia, mas tem coisa que também é novidade para quem está vendo e ouvindo a gente agora em qualquer parte do mundo, porque essas histórias, elas não se repetem, né? E elas, como não são contadas, a não ser numa mesa de amigos ou no bar, que nem mais isso a gente teve nos últimos tempos, então a gente ficou muito restrito. A saída através das lives ou das gravações ou dessas conversas que nós estamos tendo com os amigos profissionais é gostosa, porque é por aí que a gente fica sabendo. Nossa, ele fez isso, eu ouvia, mas não sabia que era ele. E é sempre bom a gente relembrar e manter viva a memória do rádio, porque isto fica. Nós vamos passar, né? Você citou nomes maravilhosos que já se foram e que deixaram suas marcas, algumas positivas, outras negativas, mas isso faz parte do jogo. E o bacana de tudo isso é... Depois, voltando um pouquinho para a TV, depois que você fez TV Globo, o que mais você fez em televisão ou você resolveu
cancelar a parte televisiva da sua vida profissional? Não, eu não cancelei. O curioso da minha história, o que eu acho para mim, é que eu fui andando com minha vida, fui andando naturalmente. Eu fui seguindo o destino que estava programado para mim. Eu não coloquei nenhum objetivo na minha vida, a não ser feliz. Eu queria ser feliz, né? E queria trabalhar. Mas não digo, eu vou apresentar o Jornal Nacional, eu vou apresentar o Show da Manhã da Jovem Pan, eu vou apresentar um grande jornal falado Tupi. Não. Eu fui indo. E aonde as coisas iam me levando, as propostas aconteciam, eu ia indo. E depois da televisão, da TV Globo, eu deixei a TV Globo para ir para a Rádio Jovem Pan. Eu acho que poucas pessoas fariam isso, não é? Às vezes eu comento com algumas pessoas, nossa, você saiu da TV Globo indo para a Jovem Pan, porque eu gostava do rádio e tal. E a proposta também era boa, não é? E eu ia comandar um programa de 3 horas com produção, e foi muito bom. E aí, logo que eu saí da TV Globo, eu deixei a Globo só para ficar na Jovem Pan. Aí apareceu a proposta para eu fazer a TV Manchete, eu fiz 2 anos de TV Manchete, apresentava São Paulo em Manchete, e depois saí da TV Manchete, fui contratado pelo Dante Matiusi, que era o meu chefe na TV Globo, para fazer a TV Record, fiz 3 anos ali na TV Record, o Jornal da Record, das 6 às 8, com Carlos Nascimento, Silvia Popovic, Marco Antônio Rocha, Fausto Macedo, um bando de gente lá, né? Pessoal muito bom. E aí eu fiz. Nesse momento, eu ia uma ou outra vez fazer o cerimonial para algumas empresas. Por quê? Porque eu aparecia na televisão e o pessoal queria alguém de certo prestígio, de certo charme, para apresentar o evento dele, a inauguração de uma fábrica. Me lembro que o primeiro evento chique que fiz, que destacava a televisão, estava ainda na TV Globo, em 78, 80, a inauguração do Carrefour Anchieta. Foi uma moça da MPM que me convidou, perguntou quanto eu cobrava, e eu apresentava o jornal Hoje, então ela queria alguém que aparecia na mídia para apresentar. Foi naquele momento em que eu acho que apareceram as oportunidades de mestre de cerimônias. Não tinha isso na época. Eu comecei a fazer raras apresentações como mestre de cerimônias. Depois de fazer a campanha política do Fleury, eu fui para o Palácio, aí sugeri fazer o cerimonial dele e também o rádio para ele durante os 4 anos de governo. Eu fiz os 4 anos de cerimonial para ele lá. E aí era um charme, né? Você, um cara de rádio, com a experiência do rádio, com a experiência da televisão, não é? Fazer o cerimonial de um governador, não é? Então, era um certo charme. Ainda é até hoje, né? Mas naquela época eu acho que era até mais. Eu fui por esse caminho aí. E aí começou a melhorar, porque o próprio cerimonial do Palácio, que tinha eventos todo dia, 2, 3 por dia, era, na realidade, uma vitrine, né? Que acabava te projetando para outros futuros e prováveis clientes, que o cara perguntava, você faz para fora? Faço. Então, inaugurava isso, inaugurava aquilo, inaugurava aqui, São Paulo, Rio, qualquer outro lugar e tal. Eu fui fazer lançamento de carro da Volkswagen em Barcelona, na Espanha. Então, só para você ter uma ideia, como mestre de cerimônias da Volkswagen, né? E lá 4, 5 dias. Então, naquele momento, era um certo charme. Hoje, imagine hoje, você vai inaugurar uma fábrica e aí você chama o William Bonner para ser o mestre de cerimônias. Não é um destaque violento? Na minha época também era mais ou menos assim. Agora, hoje, muita gente faz, os locutores fazem, as locutoras fazem e tal, né? Então, eles trazem a experiência. Eu trazia, naquela época, a experiência do rádio, não é? O charme da televisão, não é? E para fazer todo um cerimonial bonito lá. Então, eu levantava, dava um plus, dava um up no evento. É mais ou menos isso aí, Luiz. Pois é exatamente aí que eu queria chegar. O MC, que eu brinquei lá atrás, que comparando com o DJ e tal, chega um ponto em que o apresentador também fica interessado
ele próprio, em ser conhecido, ser reconhecido. Então, essa coisa gostosa da pessoa que ouve rádio e por algum motivo não te viu na televisão e olha e fala, nossa, é aquele cara que apresenta o programa tal. Sabe, é algo gostoso. E o ouvinte de rádio sempre teve essa vontade, porque o rádio, até então, não era feito com imagens. Bem dizia a dona Hebe Camargo. Então, não tinha o YouTube, você ficava imaginando se o cara era alto, baixo, gordo, magro, se ele tinha uma feição esguia, se o nariz era assim, assado, não vamos falar muito disso, que não é interessante, e ia para frente conforme o interesse dele. Então, esse reencontro com a pessoa, ou o conhecer a pessoa, sempre foi algo marcante. E hoje, como está a vida do nosso Wellington? Nós temos 5 ou 6 minutos de programa ainda. Eu quero saber o que está fazendo. Eu sei que no período da pandemia todos os eventos foram suspensos, etc, etc. Mas antes dela, como vem trabalhando o Wellington de Oliveira? Faz gravação comercial, participa do Clube da Voz, que é um clube restrito de locutores só para a área comercial. Conta um pouquinho desses seus últimos 2, 3 anos pós-rádio. Luiz, antes de entrar nesse encerramento aqui da nossa conversa, vou só contar para você uma história que eu fiquei emocionado. Você fala sobre a voz do rádio. Eu estava apresentando um evento num teatro, acho que era do Maxud, e depois veio uma senhora falar comigo. O nome dela, ela já faleceu. Dorina Noel de Gouveia. Ela era simplesmente presidente para a Fundação do Cego. Para o Livro do Cego para no o Brasil. Livro do Cego no Brasil. Rua Diogo de Faria, Vila Clementino, a Rua Imperatriz. Isso, ela era ali, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Aí ela era presidente durante um bom tempo. E eu estava apresentando um evento como MC, como mestre de cerimônias. E ela veio, alguém apresentou, ela, olha, quero te apresentar aqui na Dona Dorina. E ela não enxergava. Enxerga, claro, mas uma mulher super atuante. Ela falou assim, eu reconheci o senhor pela voz. O senhor apresentava o show da manhã da Jovem Pan. Eu quase tive um ataque cardíaco. A Dona Dorina, que não enxergava. Então, para você, que sempre também foi uma pessoa do rádio, isso é muito legal ouvir isso. Bom, indo agora para... Então, agora nós estamos em pandemia, tudo diferente, tudo atrapalhado. Os eventos presenciais estão raríssimos. Eu trabalhava na Febraban durante uns 15 anos como mestre de cerimônias oficial da Febraban. A Febraban, como entidade aí dos bancos, aí não quer fazer, muito séria, muito correta, não faz mais evento, porque ela fazia evento de 100, 50, 200, 300 pessoas no Brasil inteiro, e agora não tem feito. Então, eu não tenho feito, não estou trabalhando mais lá. Mas, por um outro lado, a experiência do rádio, a experiência da televisão, acabou me levando aí, da televisão, para fazer a entrega de prêmios aí ao vivo e tal. Então, eu gravo toda a premiação, gravo os offs e depois faço a live, claro, live ao vivo para a entrega dos prêmios e tal. Mas isso é pouco em vista daquilo que a gente vinha fazendo e tal. Mas o importante, a primeira palavra que eu falei aqui, quando eu estava conversando com você, eu dirigia a minha vida, não profissionalmente, para ser isso, aquilo, eu queria ser isso, ou um objetivo disso. Queria ser feliz. Eu ainda quero ser feliz e sou feliz, apesar dessa pandemia que está deixando realmente o mundo mais triste, mais distante e tal. Principalmente para quem viveu naquela época do flerte, da cumplicidade, do toque, né, do namoro, do interior de Minas e tal. Isso, infelizmente, não existe mais. Mas eu não vou morrer por causa disso, que não existe mais, não. Estou muito feliz e hoje estou feliz. É isso que interessa. Bom, meu caro Wellington, só para complementar, eu acho bonito, eu acho que não só porque a gente se emociona com essas coisas do rádio, hoje, a Fundação Dorina Noel fica na rua... o nome dela. Fica na rua Dr. Diogo de Faria. Eu nasci no 761, esta fundação
que era chamada de Fundação para o Livro do Cego no Brasil, o objetivo continua o mesmo, fica no 558 da Vila Clementino, da Rua Doutor Diogo de Faria, na Vila Clementino. Eu passei há pouco tempo ali na porta, hoje está um pouquinho modernizado, modificado, com o fato da doutora Dorina Noel ter deixado este mundo, fez com que ela assumisse, para eterna lembrança de todos, o nome desta fundação que começou bem devagarinho, bem simples, mas que era tudo. E o fato de Dorina ter reconhecido você, porque ouvia a rádio, é a coisa mais importante que o rádio mostra para que ele veio. A gente não sabe para quem a gente está falando. A gente não sabe quantas pessoas são deficientes de qualquer estilo, tipo, ou tem uma comorbidade, como se fala nos últimos tempos, não importa. Essa pessoa é gente como todos nós e o rádio chega onde ela estiver. Ela pode estar doente, ela pode estar, às vezes, num leito, ela pode estar num leito hospitalar, ela pode estar em casa, ela pode estar no carro, enfim, o rádio é isso. Por isso nós estamos homenageando as vozes do rádio com os amigos que fizeram, fazem e sempre farão parte desse nosso querido veículo de comunicação. Wellington, eu tenho uma amizade muito grande por você, porque trabalhamos juntos durante muito tempo e não fomos simplesmente colegas de trabalho, porque os colegas de trabalho às vezes se separam e isso não é desdouro para ninguém, cada um vai para um lado e tem outro tipo de vida. Muita gente com quem eu trabalhei, eu nunca mais vi. Algumas pessoas eu consegui recuperar, entre aspas, a partir das lives que nós fizemos, estão todas no YouTube, no nosso canal, falando um pouco da radiodifusora, da Rádio Excelsior, enfim. Essas coisas que marcaram a vida da gente, hoje a gente ainda tem a oportunidade de falar, porque o rádio centenário neste país é o nosso grande elo de ligação. Então, eu quero deixar um grande abraço. A sua mineirês deixou de ser. Hoje você é um paulistano devidamente aceito e valorizado por todos nós que somos paulistanos da Gema, porque nascemos aqui, porque você já tem, claro que o seu uai ainda é uma pequena marca. Isso não tem jeito, né? Não tem importância, não tem importância, você dignifica as origens. Nós estamos encerrando aqui mais uma conversa dentro do projeto. Eles ajudaram a fazer a história do rádio no Brasil e na sessão, no subtítulo Vozes do Brasil. Conversamos com o Wellington de Oliveira, vocês tiveram a oportunidade hoje de conhecer bem mais do que o interior do Wellington, que veio do interior para pontificar na capital. Nós vamos continuar semanalmente apresentando um novo programa. Um grande abraço para você, sucesso nas suas apresentações, Wellington, e até breve. Até breve, e até dia 25 de setembro, se Deus quiser. Boa sorte nessa sua empreitada, Luiz. Que faça muito sucesso, que dê certo. Já deu. Se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, Wellington. Forte abraço. Então, amigos, nós encerramos aqui essa participação dentro do projeto Vozes do Brasil, hoje conversando com Wellington de Oliveira, e voltaremos, independente disso, você pode nos ver e ouvir a qualquer momento no YouTube, no canal Luiz Fernando Malhoca, e tudo está lá devidamente explicitado. Um grande abraço e até breve.